E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Jesus, dos bons espíritos, retornamos aqui a fim de continuarmos o estudo da obra Nosso Lar, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, e foi ditado pelo espírito André Luiz. Olá, caros ouvintes. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 12. Continuamos no umbral, não é? Pelo jeito, não vamos sair dele durante um bom tempo, porque realmente é muito material para a gente poder estudar, porque como a gente tem colocado aqui, não é a mesma coisa que a gente ler, né? Não é o mesmo que só ler a obra. Nós procuramos estudar, procuramos ver na obra básica, não é? Ver o que a gente pode correlacionar. Então, nós hoje vamos começar mas antes de começar a leitura, vamos lembrar que no programa passado a gente conversou sobre o umbral, né? Conversamos sobre a questão do purgatório, a visão que antigamente se tinha dessa região de transição. O Marco até leu algumas perguntas do Livro dos Espíritos, e até a gente comentou que a pergunta 1013 do Livro dos Espíritos, ela corrobora com o que o André Luiz vai colocar aqui para a gente no livro, na questão de que o purgatório, né, Marco? Posso repetir aqui? Ele fala assim, a pergunta 1013, Kardec pergunta, que se deve entender por purgatório? Espíritos respondem, dores físicas e morais, o tempo da expiação. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório, em que Deus vos obriga a expiar vossas faltas. Isso que é o importante, porque o nosso purgatório começa aqui conosco. Então, só a palavra que o Espiritismo usa é outra, né? Que André Luiz outra é umbral. Então, mas o sentido é o mesmo, é para que a gente se purifique para poder ir para uma região melhor. Porque hoje nós vamos ler que o Lísias vai falar isso, que o umbral começa na crosta da terra. Então vamos lá, vamos começar a ler a partir do 2º parágrafo. Ao primeiro encontro com o generoso visitador... Nós lemos anteriormente, nós lemos desse umbral, porém nunca tiveram a notícia. Lemos, terminamos aí. Terminamos, Marcos. Então tá bom. Que seria umbral? Conhecia apenas... mas tudo bem. Bom, Marco está achando que a gente não, então tudo bem. Vamos repetir. Metade do primeiro parágrafo. Que seria umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório, através dos sermões ouvidos nas cerimônias católicas romanas a que assistira, obedecendo a preceitos protocolares. Marco até comentou sobre isso. Foi sim, desculpa, foi sim. Desse umbral, porém, nunca eu tivera notícias. Desculpa, foi isso mesmo. Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lísias ouviu-me atencioso e replicou, ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? Veio de lá? Como quem diz, tu veio de lá, como é que não sabe? Mas recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror. O umbral, continuou Lísias solícito, né? Continuou ele solícito. Começa na crosta da terra, começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Então, né, o Lísias está dizendo que nós já estamos no umbral pelo nosso comportamento. Quer dizer,
A maioria de nós, claro, existem aqueles que já conseguem cumprir a vontade de Deus, que já são os servos fiéis de Jesus aqui na Terra, que não é o nosso caso ainda, né? Infelizmente, nós somos retardatários. Estamos correndo atrás do prejuízo, mas estamos um pouco, não é, atrasados no cumprimento das leis de Deus que Jesus veio nos transmitir. Então, todos aqueles que não cumprem os seus deveres ou, né, ficam cometendo erros conscientemente, esses já estão no umbral enquanto encarnados. Desencarnando, vai continuar a mesma coisa, não é? Tereza, no livro, só para nós corroborarmos, né, mais um raciocínio na questão do umbral que você está falando, no livro E a Vida Continua, né, que é o último livro da série, André Luiz, o personagem do livro, Ernesto Fantini e a Evelina Serpa, eles estão desencarnados e eles estão tendo instruções, porque eles vão participar do trabalho nas caravanas, né? O capítulo desse livro, que nós vamos ler um trecho, é o capítulo 13, Tarefas Novas. E o instrutor aqui, o instrutor Cláudio, ele está explicando porque eles estão se instruindo para ir nas caravanas de auxílio e eles passam por regiões de umbral, onde tem essas mentes perturbadas. E aí ele vai explicar, o instrutor Cláudio explica a Evelina Serpa e ao Ernesto. Porque eles perguntam, eles questionam que regiões são essas, esse sofrimento. E aí ele responde assim: achamo-nos à frente de perigosa extensão de espaço, habitada por milhares de criaturas rebeldes que constroem à custa dos próprios pensamentos, em desvario, o ambiente desolado que se nos impõe à vista. Então, à custa dos próprios pensamentos. Quando a Tereza acabou de ler aqui, o umbral começa aqui na crosta, a situação em que nós estamos vivendo, perturbações, é à custa do nosso comportamento, que começa onde? No nosso pensamento, né? É o que a gente está falando aqui. Aí, nesse mundo diferente, somos defrontados pelas mais estranhas edificações, né? Aí ele vem relatando os locais e tal. Temos aí, nessa faixa umbralina, todo um estado anárquico, em que o individualismo se desborda na hipertrofia da liberdade, sem os constrangimentos benéficos da disciplina, que nos faz realmente livres, pela voluntária sujeição de nossa parte aos dispositivos das leis de Deus. Isso é muito bonito da gente raciocinar, porque o que ele está dizendo? Que nós realmente vamos ser livres quando nos obedecermos às leis de Deus. Aí nós vamos ter a nossa liberdade. Porque é exatamente aquela página que nós lemos no programa anterior do Emmanuel, intitulada Meditemos, que está no livro Religião dos Espíritos, em que ele fala da hipertrofia do orgulho, né? A hipertrofia do orgulho de quem pensa em banir a ideia de Deus do pensamento humano, que é o que o instrutor está dizendo aqui. Ele diz assim: individualismo, estado anárquico em que o individualismo se desborda na hipertrofia da liberdade, sem os constrangimentos benéficos da disciplina. No que a pessoa já crê em Deus, ou que ela tema a Deus, porque Deus não é para ter temido, é para ser amado, conforme diz Allan Kardec. Claro, no nosso raciocínio hoje. Mas mesmo que a pessoa, né, Tereza, tema a Deus, esteja nesse estágio ainda de entendimento, já é um benefício, porque ela tem medo. E quando você tem medo de uma coisa, você não avança. Opa, você é castigado de alguma maneira. Então o temor já ajuda. Vai chegar a hora do raciocínio que esse temor vai virar mas o temor é para as crianças. É para as crianças. Espirituais. Mas, exatamente. Mas tem muitos irmãos nossos nesse estágio. Mas o comportamento,
se torna mais disciplinado, que é o que ele está falando aqui. Então, essa questão do umbral começar aqui em nós, é isso que a Teresa colocou. É o nosso comportamento, que começa pelo pensamento nosso de rebeldia. Porque nós nem amamos, nem tememos, muitas vezes. Quando eu estava estudando, né, para a gente poder vir aqui conversar, eu me parei aqui nessa história do Vale da Indecisão, porque ele diz assim: o umbral é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no Vale da Indecisão. Aí eu comecei a meditar, eu falei, que vale da indecisão é esse? Quando é que a gente não cumpre os nossos deveres, né? E aí no Livro dos Espíritos, na pergunta 642, não é? 642 do Livro dos Espíritos, esse capítulo é o capítulo 1 da parte 3ª, é onde os Espíritos vão falar sobre o bem e sobre o mal. Antes, na pergunta 629, que definição se pode dar de moral? Allan Kardec perguntou aos espíritos. A moral é a regra de bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Olha como a gente é servo infiel. A gente faz o bem exclusivamente para nós mesmos. Nós ainda não conseguimos fazer bem para todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, na pergunta 629, os Espíritos já nos disseram que é para a gente fazer o bem para todos. Então, o nosso dever é cumprir a lei de Deus, fazendo o dever para todos. Só que Allan Kardec, na pergunta 642, ele vai falar assim para os espíritos: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Resposta: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, o vale da indecisão é quando a gente sabe o que é para fazer e não faz. Quando a gente poderia fazer o bem, né, e não faz. Ou quando a gente não faz nada. Eu não faço mal, mas também não está fazendo nada. Não é? É aquela situação, como Jesus diz, que é muito perigoso para a alma, ela está no estado morno. Era melhor que fosse quente ou fosse gelado, mas morno. Então, esse vale da indecisão, pelo menos para mim, eu entendi nesse sentido. É todos aqueles que, não só aqueles que fazem o erro estampado, aquele erro claro, mas é também aquela situação em que nós vivemos sem fazer o bem, podendo muitas das vezes evitar o mal e não evitamos. Então o André Luiz é justamente o que aconteceu com ele e com muitos de nós, porque a gente muitas das vezes tem ocasião de fazer o bem e não faz. Dr. Bezerra diz que o bem, quando é muito discutido, o socorro não chega. Chega atrasado ou não chega. Porque às vezes a gente poderia... Quantas pessoas o André Luiz, com a sua profissão de médico, poderia ter ajudado? Ele mesmo, mais lá para frente do livro, a gente vai ver. As que ele ajudou não era com a intenção de ajudar. Ele ajudou para se ver livre da pessoa. Então, ele poderia ter evitado muito mal. E Tereza, tem a questão, a relatividade aqui em cima disso é muito grande. Porque também nós temos a questão do conhecimento e do entendimento, né? Por exemplo, lembrei aqui agora do exemplo do livro Libertação. Tem lá na região de Trevas, que é a Cidade Estranha, livro Libertação, gente, também psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado também pelo espírito André Luiz. Então tem lá os juízes, se intitulam juízes para julgar as pessoas que estão nessa perturbação que nós estamos lendo aqui de umbral, né? Se demorando no vale do pântano dos erros numerosos, como o Lígia está colocando aqui. Dos erros numerosos. E lá tem um caso interessante, você está lembrado, aquele que é chamado de Ozenário.
O avarento, né? Ele fala assim, você foi... Não, eu nunca fui isso. Que isso? Eu não tinha condições. Não, você foi. Você tinha conhecimento e não espalhou. Olha o raciocínio, né? E se ele está sendo julgado lá por isso, quer dizer, é errado julgar. Ali é uma região de trevas. Habitantes ali se intitulam juízes para julgar os outros. Não é assim, não é que funciona. Quem nos julga é a nossa consciência. Mas ali naquele caso. E ele está se colocando ali porque realmente ele foi. Então eu tinha um conhecimento, é o que você está falando. Na pergunta, logo depois dessa que você leu, na pergunta 636, Allan Kardec pergunta assim: são absolutos para todos os homens o bem e o mal? Né? Absolutos para todo mundo o bem e o mal é mesmo? Você pode colocar o mesmo raciocínio do bem e do mal para todos os homens, para toda a humanidade? Olha o que os Espíritos respondem. A lei de Deus é a mesma para todos. A lei de Deus é aquela lei, né? Os 10 mandamentos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. Porque entra a questão da fragilidade, que é o que Jesus falou para Pedro. A humanidade é muito mais fraca do que má. Pedro negou Jesus, mas ele não queria o mal de Jesus. Não, de jeito Foi nenhum. frágil. Aí a resposta continua. O bem é sempre o bem. E o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Aí é que entra a questão do conhecimento e da compreensão. Quem vai julgar isso é Deus. É a consciência cósmica, é Deus. Então, o caso do suicídio, por exemplo. É errado? É. É um erro? É. É o que ele está falando. O bem é sempre o bem, o mal sempre o mal. Agora, qual é a circunstância que você o fez? Vai estar sempre errado. Você vai ser cobrado de acordo com as circunstâncias, o porquê daquilo, o conhecimento que você tinha daquilo. É o André Luiz. Exatamente, ele não matou ninguém, ele não roubou, ele era um pai de família, ele era um profissional médico, né? Isso. Ele pesquisava muitas coisas. Teve então, sífilis, né? Então, ele está sendo julgado ali, né? Ele ficou naquela região porque ele se demorou nesse vale da indecisão. Ele não tinha esses erros numerosos, essa coisa declarada assim. Ele não fazia nada com intenção de prejudicar, com certeza não. Mas ele tinha o conhecimento anterior de experiências já vividas. A gente vai ver na obra de André Luiz que alguns espíritos desencarnam no próprio livro E a Vida Continua, que é o último livro da série. Tem o personagem Ernesto Fantini, que ele teve a intenção de matar um companheiro, que era o... Como era o nome? Desidério. Ele errou o tiro. Então, ele errou, ele queria matar, ele errou. Ele errou. Ruim de mira. Se ele é bom de mira, ele acerta. Ele errou, ele premeditou. E o que acontece com ele quando desencarna? Ele já vai direto para uma enfermaria na colônia. Por quê? Porque ele não tinha o conhecimento e a experiência adquirida. Porque é o que Jesus falou: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, olha só, um canibal comendo gente, ele é um índio. Ele não tem o nosso conhecimento de civilizado. Vai a gente comer uma pessoa, apesar que às vezes dá vontade de comer o fígado de alguém. A gente faz prece. Olhou pra mim. Sei por quê. Sei por que ele olhou pra mim. Olhei pro Marco, não olhei não, foi sem querer. Olhei pro Vinícius também, não tô querendo comer o fígado do Vinícius. O Vinícius já tá com o rim complicado, coitado, seu fígado. Então, olha só. Então, a gente tem que entender isso. Tudo também é questão do conhecimento. O André Luiz, pelo que dá a entender nas entrelinhas do livro Nosso Lar, até que ele olhava para alguns ministros, quando ele ouvia palestra, ele falava: onde eu vi esses olhos? Não é? Esse carinho todo do Lísias, da mãe do Lísias que vão ter com ele. Provavelmente, André Luiz veio de Nosso Lar. Ele é um missionário que faliu. Mas ele tinha o conhecimento, por isso dele ficar ali naquela zona. Nós lembramos no programa passado a história da Dona Otília Gonçalves. Por que ela ficou ali agarrada o tempo no caixão e não conseguia se desprender do corpo depois da desencarnação? A irmã Liebe, que era a mentora dela, falou para ela: olha, eu estava aqui do seu lado desde o hospital.
como a mãe do André Luiz, como Clarencio. Mas você estava fechada na sua preocupação, no caso da Dona Otília, né? No caso do André Luiz, na revolta, e aí a gente não pôde ajudar. Mas a pessoa, como Ernesto Fantini, né? Ernesto Fantini e a Evelina Serpa, eles tiveram mais apoio, não é? No caso, não passaram por essa situação toda, provavelmente pelo desconhecimento e pela inexperiência de vida. Só um detalhe aqui importante, a história do Ernesto Fantini, ele quer matar o Desidério, numa caçada lá de pato, ele quer matar, ele erra o tiro. Mas ele sabe que matar está errado, ele sabia que está errado, porém na encarnação, durante a encarnação depois, ele se arrepende da intenção que ele teve, e ele sofre muito na encarnação. Em outras situações, resignado. Aí é que está, porque Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se arrepende e tenha a vida eterna, disse Jesus. Então, essa questão aí. Agora, ele se arrependeu, né? O umbral dele nem teve. Então ele já encarna já desencarna na enfermaria, né? Mas isso é um dos atenuantes. Porque provavelmente o outro atenuante é a falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E de vivência. Mas não, quando eu quis falar isso é porque matar é errado, ele sabe disso. Sim. Né? Talvez não tivesse conhecimento profundo das coisas do espírito. E nem vivência, mas matar está errado. Ele vai ter que resgatar isso depois. Sim. De que maneira eu não sei. Mas Deus é que sabe. Né? Por isso que Jesus fala, não julgueis, porque essa profundidade na vida de cada um da existência nós não sabemos. O que os espíritos responderam a Kardec na pergunta 636 que nós lemos. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. E ponto final. Não é que mas porque ele fala, mas ele logo depois ele vem. Tanto que no comentário ele diz assim, a Teresa colocou a questão do canibal, na 637 ele pergunta assim: será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre da carne humana? Ele falou bem, o selvagem, não tem conhecimento nenhum. Selvagem. Aí os espíritos respondem: eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Porque é o que Jesus disse: muito será cobrado a quem muito foi dado conhecimento. E nós, espíritas, estamos aí enrolados, porque nós sabemos da verdade, o detalhe, né? Aí, mas o comentário de Kardec que é legal depois, ó. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes comete o homem faltas, que nem por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou se tornam menos repreensíveis, mas a sua responsabilidade é proporcionada aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Então, o conhecimento, ele vai ser mais culpado. O homem instruído que pratica uma simples injustiça, ele é mais culpado do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Então, o instruído. Então, o conhecimento daí, né? Vamos supor um exemplo muito equivocado, mas vamos lá. Equivocado na escolha do personagem. O Chico Xavier roubando um clips, ele é mais culpado do que eu se for roubar um banco. Claro que ele nunca faria isso, eu acho que nem eu. De Deus, né? Mas a gente pode comparar pelo nível de experiência e evolução dele. Não é? Todo o conhecimento que ele tem da lei de Deus, toda a interpretação que ele já consegue retirar. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Só que na cabeça do Chico, na consciência dele, tem muito mais lei do que a minha. Com certeza. Do que as nossas todas juntos. Sim, né? Ele já tem uma evolução. Então, isso aí o nível de responsabilidade aumenta à medida do nosso conhecimento. E o nosso umbral vai continuar. Nosso umbral vai continuar, ouvintes, porque o relógio... caros ouvintes, porque próximo programa continuaremos no nosso umbral. Mas o próximo tem um assunto bom. Deus abençoe. Que são as promessas. Deus abençoe a todos os ouvintes, os seus lares. Muito obrigado pela atenção, mais uma vez, pelo carinho e pela paciência. Que Jesus continue nos abençoando e que nós possamos, com a permissão de Deus, estar aqui novamente. Fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.